Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero abençoar a sua vida, trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Você que deseja perseverar, você que está determinado por uma causa, se você crer, acreditar, você verá coisas maravilhosas acontecer na sua vida. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita lá no Evangelho de Mateus. A palavra de Deus está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14, onde, meus irmãos, um pai de família, ele vai até Jesus e pede e roga a Jesus que cure o seu filho que estava doente, endemoniado. Olha o que diz: e quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Esse pai de família vai até Jesus e clama, pedindo que Jesus tivesse misericórdia, porque o seu filho lunático, que estava possesso de um espírito demoníaco, tinha possuído esse jovem, o filho desse senhor, a ponto de jogá-lo no fogo, na água, a ponto, meus irmãos, de querer matá-lo constantemente. E esse pai estava desesperado. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, e vemos o que o diabo ele faz, meus irmãos. Olha a situação que se encontrava esse jovem rapaz, doente, lunático, isso mesmo. Ele estava, meus irmãos, já louco, isso mesmo, possuído por esta casta de demônio que estava sobre ele. Muitas pessoas, meus irmãos, descrer, não acreditam, meus irmãos, no agir do maligno. O diabo, meus irmãos, e os seus demônios são reais, embora são seres espirituais, e só vieram matar, roubar e destruir. E quantas pessoas, muitas vezes, meus irmãos, se encontram como este jovem lunático? Muitas vezes a situação não é a mesma, a doença não é a mesma, o problema não é o mesmo, mas a causa que está levando isso mesmo, aí sim é a mesma. E esse pai estava desesperado, a ponto de levar o seu filho até os discípulos de Jesus. Eles não puderam expulsar ali, meus irmãos, e curar e expulsar o principado, os demônios que atuavam naquele jovem, a ponto, meus irmãos, desse homem estar desesperado e clamar a Jesus, pedindo socorro, misericórdia. E quando ele disse que os discípulos não puderam curar, Jesus disse: ô geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Isso mesmo. Muitas pessoas, meus irmãos, quando alguém diz assim: olha, esse problema de saúde pode ser um problema espiritual, essa causa pode ser uma causa espiritual. Eu já vi muitas pessoas intelectuais, entre aspas, rir, fazer descrédito, dar descrédito
dizendo que nem tudo é o diabo, né? Mas quando se faz esta referência, está desacreditando. Não, meus irmãos, que tudo verdadeiramente seja espiritual, mas muitas e a maioria das pessoas, meus irmãos, e até mais as que se dizem isso mesmo, muitas vezes intelectuais, não entendem, nem todas, né? Também não podemos generalizar, não creem, não acreditam. E nós vivemos em uma batalha espiritual constante. E o diabo, meus irmãos, só veio matar, roubar e destruir. E é preciso que nós venhamos estar fortalecidos em jejum, em oração, fortalecido debaixo, meus irmãos, da autoridade de Jesus Cristo, para que, meus irmãos, não sejamos escravos das setas, das ciladas, das castas de demônios que atuam nas regiões celestes e aqui neste mundo. Isso mesmo. E a Bíblia diz, olha aqui, ó. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe diz: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Era preciso, meus irmãos, fé e sacrifício na oração e no jejum. Os discípulos de Jesus, eles, meus irmãos, estavam com Jesus. Em outro momento, quando os discípulos, os próprios aqui perguntaram, né, a Jesus, disseram assim: Senhor, por que os discípulos de João jejuam, de João Batista, né, jejuam e nós não? Aí Jesus diz: pode porventura os convidados jejuarem nas bodas de um casamento, em um casamento? Não faz sentido. Estando ali com o noivo, o que Jesus estava dizendo? Que Jesus era o noivo. Não havia uma necessidade se eles estavam ali com Jesus. Agora Jesus, mas haverá um tempo em que há uma grande necessidade, haverá necessidade, quando o noivo for tirado, de que jejuem e orem constantemente. E aqui, meus irmãos, já provou e mostrou a falta, meus irmãos, aqui do exercício deles, que faltava o jejum e a oração. E aqui, meus irmãos, consequentemente, estava faltando a fé. Isso mesmo. Embora estes homens, quando Jesus foi retirado, eles foram usados poderosamente para expulsar demônios, para curar enfermos, para operar maravilhas. Foi os que começaram a igreja aqui. Agora, neste momento, enquanto estavam ali com o mestre, com o noivo que era Jesus, neste caso aqui, eles não puderam, meus irmãos, expulsar o demônio deste jovem, deste filho deste pai, que estava lunático, demoniado, muito doente, possesso, onde o demônio jogava ele no fogo, na água, escravizava ele. Isso mesmo. E muitas vezes, meus irmãos, existem castas que têm atuado em várias áreas, meus irmãos, na sua casa, seja na família. Eu sei que eu não estou citando isso mesmo, mas existe. Há uma luta constante na nossa vida. E é preciso que nós venhamos buscar esta autoridade. É preciso que nós venhamos ter este conhecimento. É preciso, meus irmãos, que nós venhamos buscar esta fé, para que possamos, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, fazer maravilhas. Não sermos, meus irmãos, escravos, isso mesmo, de nenhum mal. Jesus, ele disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda,
direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Quando Jesus, meus irmãos, amaldiçoou a figueira, e os discípulos ficaram impressionados com a passagem aqui, propriamente no Evangelho, aqui, meus irmãos, também no Evangelho, aqui também, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, né, quando Jesus, ele amaldiçoa a figueira e ela seca, meus irmãos, automaticamente. Os discípulos ficaram impressionados, né? E Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, né, onde na figueira, né, quando a figueira secou e os discípulos ficaram impressionados, onde Jesus diz: se tiverdes fé, isso, e não duvidardes, não só fareis isto, mas também direis a este monte: ergue-te e lança-te lá no mar, e assim acontecerá. Aqui Jesus também disse para os discípulos: se eles tiverem fé como o tamanho de um grão de mostarda, direis ao monte: passe daqui para acolá. Isso aqui, meus irmãos, é algo figurativo, onde Jesus está fazendo uma referência aqui, em que não há limites para o poder de Deus, em que não há, meus irmãos, impossíveis para o agir e a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Não é impossível. Mas Jesus disse, olha o que ele disse: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existem, meus irmãos, lutas, batalhas, castas de demônios que atuam, isso mesmo. E é preciso jejum e muita oração para que, meus irmãos, possamos ter autoridade. Autoridade. Foi o que faltou nos discípulos, autoridade para mandar embora aqui, meus irmãos, esta casta de demônios. A fé, isso mesmo, que lhes dava autoridade para isto. E esta autoridade eles conseguiam como? Jejum, oração, e assim, meus irmãos, a fé deles estaria viva, ativa, estaria, meus irmãos, mais firme, para, meus irmãos, terem autoridade e ordenar ali, meus irmãos, aquela caixa de demônio que estava trazendo aquele caos sobre aquela casa, sobre aquele jovem que estava possuindo ele. E assim, meus irmãos, aquele jovem seria curado. E Jesus, com uma palavra, repreendendo aquele mal, rapidamente o jovem ficou curado, liberto daquela situação. Jesus disse, ora, olha o que Jesus disse: mas esta caixa de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-los-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Aqui, meus irmãos, Jesus também estava dizendo o quê? Haverá uma necessidade, né? Daqui a pouco eu vou embora. Daqui a pouco eu irei ser morto, isso mesmo, serei entregue aos homens e vou ressuscitar. Como o próprio Jesus, em outro momento, falou para eles que quando o noivo fosse retirado, havia uma necessidade de que eles jejuassem, orassem, buscassem a Deus de uma forma mais, a Ele, buscassem auxílio de uma forma mais perseverante, um sacrifício, uma entrega maior do que aquele momento em que eles estavam ali com o próprio Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, aconteceu esta obra maravilhosa. Sabe, há uma luta constante. Muitas vezes enfrentamos muitas crises, problemas, situações difíceis, meus irmãos. Muitas vezes. E muitas vezes, meus irmãos, existem muitas situações que têm amarrado, têm impedido, tem, meus irmãos, alimentado uma doença, um problema, ou impedido, né, que haja uma mudança na sua vida, que haja a saúde, a cura, a libertação, que haja
a manifestação de Deus na sua vida e na sua casa. Mas você que está me ouvindo, você está aí determinado, como esse pai de família estava. Esse pai de família estava determinado pela cura do seu filho, a ponto de já tinha procurado os discípulos não tinham resolvido, ele foi até o próprio Jesus, e ali, meus irmãos, o seu filho foi curado. A fé, meus irmãos, nos faz perseverar, nos faz tomar decisões ágeis, atitudes prudentes, e perseverar, meus irmãos, para que o milagre aconteça. Pois então creia, acredite. Eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, porque eu quero ver o poder de Deus se manifestar na sua casa, na sua família. Eu quero ver o poder de Deus se manifestar aí, e você ser curado, curada, o seu filho, a sua filha, você ser liberto, transformado aí, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não existe casta, não existe poder das trevas que possa resistir à oração, ao jejum e à fé. A autoridade, meus irmãos, que temos em Jesus Cristo. E se você crer, acreditar, você vai receber agora em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Se você está dizendo, pastor, estou enfrentando uma crise, um problema muito grande. Eu preciso de um milagre, eu preciso de um socorro urgente na minha vida. Pois então você verá isto em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, eu entro em oração agora, Pai. E eu te peço neste momento, meu Deus, entra com poder, com providência, nesta casa, nesta família. Meu Deus, socorre, Pai, o aflito, o cansado, este jovem, o filho, Pai, desta mãe, deste pai de família. Essa pessoa, Senhor, tem enfrentado crises, problemas diversos. Não importa qual seja o problema, Senhor, a doença, a crise. Meu Deus, entra com poder, Senhor, libertando de todo o cativeiro, quebrando, Senhor, todas as resistências que amarram, que impedem a libertação, o progresso, a salvação nesta vida. Manifesta o teu poder, Senhor. Meu Deus, Pai, nos dá poder e autoridade, Senhor. E assim opera milagres sobrenaturais, Senhor. Ô Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, que pessoas sejam curadas, libertas, alcançadas, tocadas agora em nome de Jesus Cristo. Seja livre. Declare aí a cura. Diga, eu estou curado, eu estou livre. A minha casa está recebendo a saúde. Você pode falar o nome da pessoa, você pode falar e declarar agora o poder de Deus sobre a sua vida. Diga, meu Deus, eu creio no teu agir, no teu poder. Não existe poder das trevas que possa resistir ao teu poder. Aleluia, aleluia. Seja tocado aí agora, Labacarasúbia, Labacaraxê, Labacar. Seja tocado aí agora em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar sobre a sua vida agora. E que haja cura, salvação, libertação. Aleluia, aleluia. Diga, eu creio, eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Seja tocado agora em nome de Jesus Cristo. Diga, eu tomo posse. Diga, eu creio agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Diga, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Seja curado, curada, liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga, eu tomo posse. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Aleluia, aleluia.